Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descubra Psicologia e essa nossa temporada eu estou recebendo as pessoas que compõem a chapa Avançar Psicologia em Goiás e hoje eu estou recebendo o Cássio e a gente vai conversar aí a respeito de psicologia social, dos espaços onde o Cássio está inserido e para a gente começar vou deixar com que o Cássio se apresente, porque ele vai ter mais autoridade nisso. Fica à vontade, Cássio. Obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que cada um for assistir, né? Eu sou Cássio Kran, sou psicólogo há quase 11 anos já de caminhada. Sou lá da cidade de Ceres, comecei o trabalho aqui em Goiânia, assim que formei, depois voltei para o interior. Estou atuando em diversas frentes, já atuei ao longo desses 11 anos na psicologia social, na psicologia da educação, na psicologia da saúde, né? Trabalhei no presídio, nas unidades prisionais por cerca de 6 anos também, e atualmente eu estou atuando na área de desenvolvimento de pessoas, né? Associando diversas linhas de conhecimento em parceria com empresas, instituições e no ramo do empreendedorismo também. Ele já passou por bastantes lugares. Sim, e também tive a honra de fundar uma instituição chamada Instituto Ubuntu, e é por onde a gente promove, desde os primórdios do nosso trabalho, essa linha de psicologia social, no interior, na capital e em outros lugares onde a gente consegue ter alcance. Ótimo. Hoje você ainda trabalha com psicologia social? Sim, a psicologia social, eu vejo, Jéssica, ela está em tudo. Não tem como dissociar a psicologia social da psicologia propriamente dita. E eu venho, anterior de ser psicólogo, dos movimentos sociais. Então, eu já pautava movimentos sociais, já participava de toda essa linha de trabalhos, então carrego isso dentro e onde vou, sou psicólogo social o tempo todo, independente da área de atuação. Legal. Mas trabalho com ela, sim, de maneira direta. Ótimo. Você falou uma coisa, Cássio, que até me remeteu a um ponto interessante que eu acho legal a gente falar. Uma das coisas que as pessoas falam a nosso respeito para desqualificar a nossa chapa é que ela é uma chapa de direita. É isso, de extrema direita, né? Porque eu imagino que o ponto é esse. E a gente sempre vem falando dentro desses aspectos que a chapa Avançar ela não tem bandeira, até porque o nosso foco é o psicólogo, né? O nosso foco é outro. E, obviamente, dentro dessa chapa existem 26 pessoas que pensam parecidos em alguns pontos, pensam divergentes em outros, o que inclusive é saudável, né? No final das contas. Mas eu achei legal você falar, né, que sempre trabalhou dentro desses espaços. Eu gostaria que você me dissesse o que você acha dentro desses aspectos, né? Até dentro dessa questão de você ser claramente de esquerda e compõe a chapa Avançar. Como é que é para você isso que eu mencionei? Conviver com outras ideias, conversar e afins. Eu acho maravilhoso. Democracia é isso, né? Acho Exato. que democracia parte desse ponto de a gente pensar diferente, ter o direito, a liberdade de pensar diferente, contrapor, trocar ideia, chegar num consenso disso ou não. E tá tudo certo. Eu vejo que o processo democrático passa por isso. Sim, sou assumidamente de esquerda, atuo nessa linha, atuo nessa área, né? Não defendo também, porque penso muito mais na questão humanista da coisa, então não puxo a bandeira para a gente caçar confusão, obrigar ou aderir à confusão dessa coisa polarizada que o pessoal cria, que é coisa de imaginário. Isso só tem a atrapalhar o desenvolvimento de seja qualquer que for a área. Dentro da psicologia, de qualquer coisa que for relacionada à questão humana. E se puder falar dessa forma, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então, e se puder contar aqui uma historinha. Conheci o Murilo não está na nossa chapa, né? Está no federal. Está no federal, está no nacional. E quando eu conheci o Murilo, a gente comungou da ideia de 3 anos atrás, de iniciar a ideia da chapa Avançar também, a gente caminhou junto naquele momento, e me disseram muito isso, mas você vai caminhar com o Murilo, você com o Murilo, e eu nem sabia se o Murilo era de direita ou de esquerda, eu não tinha nem essa dimensão, né? Fui ter uma dimensão disso posterior, porque é o que você disse, a gente converge, a gente diverge e a gente caminha. As convergências, divergências, a gente tem também dentro da esquerda. Sim. Eu tenho companheiros partidários que tenho dificuldade de conversar, posso dizer dessa forma, eles sabem de quem eu estou falando. Então, é isso. Isso é democrático.
Não vejo nenhum problema nisso. Estou aqui, vou caminhar com o pessoal de direita, de esquerda, de centro, do que quer que seja, pelo bem comum. Que o bem comum aqui é a psicologia sendo olhada com cuidado, que a gente percebe que não funciona assim. E essa ideia de esquerda-direita, né, se a gente for aderir a essa ideia, isso não cabe dentro do conselho. Isso não cabe, a gente está lidando com uma classe, né? Está lidando com uma profissão que lida com pessoas. Se a gente for polarizar, a gente tem que, na verdade, botar essas bandeiras partidárias no chão, né, e levantar a bandeira da psicologia. Exato. Eu penso que é isso. E pensando nisso, né, são 26 pessoas, estando elas, cada um num polo partidário, e pensando na profissão, cada um vai ter uma visão que vai contribuir para o crescimento. E o importante é a gente saber conversar. Com certeza. E às vezes as pessoas veem isso, né? Ah, essa chapa é uma chapa de esquerda, essa chapa é a chapa de direita. E também vai para esse lugar de pessoas boas ou pessoas ruins que estão nesses polos políticos. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? De forma nenhuma. Tem pessoa boa, pessoa ruim em todo lugar. E toda pessoa que tem as suas dificuldades, vamos chamar assim, dá para se extrair coisas boas de todo mundo. Não tem essa birra, né? Quem tá ligado com essa birra tá imaturo socialmente falando. Ah, sem dúvidas. E, assim, de experiência própria, já foi atacado ou provocado por conta da sua posição política dentro da psicologia? Ixi, várias vezes. Inclusive, por ocasião da chapa avançar. Há 3 anos atrás, agora novamente, teve gente que veio falar para mim assim, semelhante a isso que eu disse pro Murilo, que eu não, mas você não é de esquerda, você tá comungando com o pessoal. Tive ataques de diversas formas, assim. A gente lida, né? Psicólogo foi feito para ter resiliência e empatia, e ensinar isso. Então, continue atacando enquanto estiver jogando pedra, senão que a coisa tá dando certo. Senão que você tá fazendo alguma coisa, tá chamando a atenção. Exatamente. Né? Fico feliz, né? São fãs. São haters, mas são fãs. Exatamente. E o seu trabalho no interior? Você formou em Goiânia? Formei em Goiânia, formei na Unip, né? Um pessoal muito bacana da Unip. Fiquei em Goiânia depois de formado ainda 1 ano e depois recebi uns convites, voltei para a cidade de Ceres e estou lá. Estou radicado lá, mas quase não fico lá. E aí lá a gente desenvolve. Digo a gente porque tem mais pessoas que caminham comigo. E desenvolvemos lá um trabalho largo de diversas frentes, tanto na psicologia social e outras linhas também, né, envolvendo empreendedorismo e desenvolvimento de pessoas. Muitas coisas são feitas por lá. Legal. E como é que é o amparo da psicologia e do conselho no interior? Olha, Jéssica, em 11 anos que eu tô lá, que eu tô 10 anos, né, que o primeiro ano eu fiquei aqui, eu nunca vi. A verdade é que eu nunca vi. Já ouvi falar que o conselho esteve fazendo uma visita no CAPES alguma vez ou outra, mas eu nunca vi nada prático de fato, nunca vi. Eu tive uma vez um evento em que tive uma participação e recebi uma notificação do conselho por uma fofoca que alguém criou. E isso teve. Mas como era uma fofoca, não seguiu com nada, né? Não Você teve que se defender? Aí só respondemos um e-mail. E aí eles nem verificaram nada, não. Era bobeira que alguém havia criado. Então eu nunca vi trabalho do conselho. Inclusive, quando a gente fala de psicologia social, eu sinto muita falta disso. A psicologia social fica um tanto a Deus dará, um tanto jogada para os campos, marginalizada de certa forma, e a gente vai criando trabalhos lá, a gente às vezes fica com dúvida, não sabe para onde ir, não tem amparo. Então, é o que eu vejo. Mas talvez não seja o problema dessa gestão, seja da anterior. Que é a mesma. Que vai há 15 anos. Que é a mesma. Mas eu acho interessante falar isso, por conta... Eu sei que você está muito à frente de trabalhos com psicologia social, em defesa de minorias, com esse trabalho que você faz. E essa gestão que está aí há 15 anos tem essa pauta muito, né, de trabalho com as minorias. Mas quem está lá, de fato, trabalhando com essa população, você percebe se existe, de fato, uma ajuda, um auxílio, uma prática sobre isso, ou o conselho fica mais só no mundo das ideias? Não, o conselho, com toda certeza, fica só no mundo das ideias, com o termo que você trouxe. Eu digo isso porque eu vejo assim, de certa forma, o conselho fala sobre isso, defende isso, né? Prega uma ideia de pluralidade, de diversidade, de múltiplas manifestações sociais, mas isso fica só em evento.
Eventos que são feitos de maneira centralizada. Na capital, de maneira geral, né? Na capital. Eu nunca vi nada na parte central do estado, e muito menos na região norte. Nunca vi nada. Lá eu realmente nunca vi nada. Então, assim, é bonito, é coisa de discurso, fala-se muito. É aquela coisa assim, é uma política vazia, uma política esvaziada. Tem um meme que diz assim, o político está no palanque, ele diz assim, não sou de fazer, sou de falar. É bem isso, sabe? A ideia que eu vejo é bem essa mesmo, eu nunca vi. A gente se esforça, eu vejo outros colegas às vezes também tentando se esforçar, mas não tem amparo algum. Eu fico sem entender por que isso acontece, porque isso vai marginalizando. Existe um apartheid, eu posso chamar dessa maneira. O conselho está no Olimpo e a gente está aqui embaixo esperando um milagre que não vem. Então a gente faz acontecer, mas com medo de estar fazendo errado e qualquer hora ser punido. Mas não há orientação. Sim. Então, já precisou entrar em contato para pedir alguma orientação? Não precisei, na verdade precisei, não entrei, porque outros entram em contato e não conseguem. Eu tive só duas necessidades assim, que não dava para adiar, inadiáveis de resolver com o conselho, foi em 2 vezes. Na eleição passada e nessa. Aí responderam muito rápido. Eu não tive nenhum problema. Os colegas sempre estão falando de problema, mas eu já vi colegas meus ao meu redor precisando, entrando em contato e não conseguem ter amparo algum. Então, eu já sou um tanto assim, gato escaldado, com muitas coisas, então eu olho assim, eu não vou me desgastar com isso, então eu nem entro. Tem coisa que não vale a pena, não vale a pena. A dor de cabeça. Já passa estresse demais no interior. A gente é sozinho, então... E quais são os estresses que você percebe? Porque eu acho que uma das nossas pautas é também levar o conselho para o interior. Com certeza. A gente passa de tudo, né? A dificuldade de não ter acesso a coisas que uma capital tem, por exemplo. A gente não tem um acesso à mídia da mesma forma, a público da mesma forma, a gente não tem acesso a um envolvimento cultural, alguma coisa nesse sentido, que favorece, inclusive, que a população pense, que a população tenha autonomia. Então, a gente tem dificuldades, são dificuldades imensas de diversas naturezas, sabe? Mas a gente vai vencendo cada uma delas da forma que dá. Não tem como ser de financiamento e tudo mais para outros tipos de trabalho. Dificuldade de conversa com instituições públicas e tudo isso também a gente enfrenta isso no dia a dia, nos interiores. E são alguns. Eu imagino que você tem também muita dificuldade, pode perceber, já que você está mais na ponta, da questão das dificuldades relacionadas a políticas públicas. Com certeza. Que a psicologia muitas vezes não está inserida, não está se movimentando a buscar e contribuir para questões de políticas públicas. Com certeza, a parte de políticas públicas, eu trabalhei com políticas públicas antes mesmo de me formar. 1 ano antes eu já estava adentrando da área, quando me formei atuei, inclusive trabalhamos em conjunto para criar política pública de mediação de conflitos sociais e comunitários ligados a escolas. E nesse sentido nada flui para lá. A gente tem dificuldade de implantar qualquer que for a construção, muito complicado. E é o lugar do psicólogo social, o desenvolvimento de políticas públicas, né? Mas também deveria ser, né, o lugar de fala, o lugar de trabalho também do conselho, no sentido de orientar, no sentido de buscar essa implantação, e eu não vejo. Não existe isso também. Não há um olhar para nada que seja voltado para a autonomia da população, não há nada disso aí. Isso se perde. Né? Sim. E para todos os tipos, se você for pensar, um exemplo, né, eu participei uma vez na cidade de Goianésia, a gente participou de um evento que era sobre saúde pública para a população preta, que tem uma cartilha do SUS, tem todo um trabalho do SUS voltado para isso. Eu nunca vi, dentro da psicologia nossa, dentro do nosso CIP, alguma coisa que fosse voltado para o desenvolvimento dessa política. Então, é o outro ponto que a gente vai vendo. E diversos outros que também não se aplicam, não funcionam. Infelizmente. Na prática, o que você percebe que o conselho poderia estar fazendo e não faz? Jéssica, se o conselho, com todo respeito, orientasse, conversasse, por exemplo, eu vejo assim que a criação de políticas públicas
ela transcende várias coisas. Mas ela está conectada a diversos trabalhos, a diversas ações, né? Você tem aí dificuldade de ter uma orientação sobre realização de avaliação, de entrar em contato isso em atendimento clínico, qualquer outra situação. Se o conselho orientasse, se o conselho aconselhasse, mostrasse caminhos, mostrasse possibilidades, a gente já teria 100%, porque não tem. Eu vejo professores universitários, agora SEDES também tem curso superior em psicologia, tentando criar caminho, não consegue. Não há estágio. A gente vê que falta estágio, inclusive na clínica. Então, e eu trago essa construção da clínica, porque o que eu percebo é o seguinte, que há uma supervalorização de algo mais individual, individualizado. Enquanto que a psicologia social é uma coisa coletiva. Sim. Mas ela não trata só do relacionamento do indivíduo com o coletivo. Ela não só narra isso, ela não só vê isso, ela também tem o poder de criar estratégias de intervenção e atuação nesse meio. E há uma supervalorização, um descrédito, e inclusive a gente ouve assim, né? Terapia em grupo não funciona. Né? Qualquer trabalho que você for fazer coletivo não funciona. Então há uma supervalorização do indivíduo e uma marginalização daquilo que é coletivo. Isso vai desmotivando grupos, vai desestimulando, vai fazendo com que grupos, movimentos deixem de desistirem, minorias vão perdendo força. Mas ao mesmo tempo que eu falo aqui que há uma supervalorização do individual, que barra clínica, e um esquecimento, né, talvez proposital, desse aspecto coletivo, também não há vamos dizer assim, um processo de apoio também para essa individuação, para essa parte clínica, porque nós, enquanto psicólogos, né, somos obrigados a ser empreendedores. E aí, se você não empreende, não dá, porque o cliente não vem sozinho. Então, se você não tiver essa vertente empreendedora, a coisa também não vai andar para você enquanto clínico. E na formação, na faculdade, não nos ensinam nada disso. A gente não tem uma única ideia a gente sai de lá sem saber o que a gente vai fazer. Né? Então, nesse sentido, se não há orientação nem para um lado, nem para outro, o psicólogo está perdido. E aí, quando eu falo perdido, eu volto de novo na construção do psicólogo social, da psicologia social. Existe uma dificuldade, Jéssica, de criação de identidade desse profissional. Esse profissional ele não tem uma identidade. Ele não sabe onde ele atua, ele não sabe como é que é o modo dele trabalhar, os métodos, o que ele pode usar, onde ele deveria estar. E aí, quando eu trago de novo essa composição da ideia de individuação da coisa, individualização da coisa, mesmo em ambientes onde, logicamente, haveria psicologia social sendo aplicada, por exemplo, o SUS, onde a gente tem aí NASF, acho que mudou a nomenclatura da última vez que eu estive lá, o CAPS. Você começa atendendo, trabalhando o negócio de uma maneira, né, agora vai dar certo. E de repente você se pega clinicando dentro desses lugares, vira uma clínica. E aí o conselho diz que vai nesses lugares, acompanha, mas meus companheiros estão lá, minhas companheiras de trabalho, de vez em quando eu encontro com elas, vou trocar uma ideia, e tá a mesma coisa. O que vocês estão fazendo, meninas? No começo estava fluindo, agora a gente está fazendo clínica. Tá aquela fila de espera de pacientes e tudo vai para esse rumo. E aí, se eu pegar um pouco mais, você me permite destrinchar um pouco mais sobre essa mesma linha, uma outra coisa. Quando a gente vai falar, que é uma das bandeiras da psicologia de uma maneira geral, né, a luta antimanicomial. E é uma coisa que está impregnada em tudo que a gente faz, queira ou não queira. E essa ideia da luta antimanicomial é de dever da psicologia social, mas, no entanto, é de todos, mas também da psicologia social. Mas se você parar para ver como é que isso funciona na prática, me parece muito mais um programa anual, uma campanha estilo Outubro Rosa, Novembro Azul. Janeiro Branco. Isso, acabou. Não se fala mais disso. Enquanto isso, o sistema está corroendo tanto as clínicas dos nossos jovens psicólogos que se formaram, eu digo jovens de formação, e não sabem para onde vão, dos nossos entusiastas que entram no SUS pensando que agora nós vamos conseguir aplicar a psicologia social de verdade, mas fica só na teoria, tudo muito bonito, a coisa não anda, a coisa não vai. Falta um monte de coisa. Sim.
E é isso, é uma confusão de coisas que deixa a gente sem saúde mental. Sim, sem dúvidas. E aproveitando, Cássio, eu sei que você é uma pessoa engajada politicamente, como é que você percebe que tem esse impacto da ausência do Conselho de articular, né, com políticos, seja a nível municipal, seja a nível federal? Porque aí a gente vai para aquele ponto, falamos, a questão não é ser partidário, mas a gente sabe que para resolver essas demandas que você falou, nós precisamos do legislativo, do judiciário e tudo mais. Mas o conselho não conversa com isso, né? De vez em quando eles aparecem fazendo alguma articulação, de 3 em 3 anos na eleição, para falar que tem alguma coisa, mas são de pautas muito específicas, né? As 30 horas, regulamentação da psicoterapia e afins. Mas eu percebo, inclusive com a sua fala, que provavelmente existe uma falha muito grande do Conselho em se articular politicamente para conseguir fazer essas mudanças de maneira efetiva nesses espaços que você mencionou. Com certeza. Política pública não funciona sem políticos, né? Sem todo esse manejo político. E política é isso, é manejo. Né? Eu também não vejo isso. Tanto é que, né, se houvesse essa conexão, os nossos órgãos públicos que deveriam ter a função de executar a psicologia social funcionariam. Não haveria pressão para que os psicólogos desviassem o foco do trabalho. Sim. Né? E aí, nisso aí, há um desrespeito, inclusive, com o próprio Ministério da Saúde. Se você parar para pensar, que está lá, que tem um monte de coisa, que não consegue, talvez, manter esse processo de fiscalização, até porque isso cabe aos municípios. Então, fica lá. E quem vai perdendo com isso é a população. Por quê, Jéssica? Porque quando a gente está falando dessa forma, né, muita gente se sente excluído das minorias ou outras pessoas por classe social, por questão social mesmo, não exatamente por ser minoria, mas se sente excluído, se sente deixado, se sente, né, excluído, abandonado, né, e se faz do emergente trabalhar essa galera por um único motivo, por dignidade humana. Né, e sem dignidade humana, a gente não constrói saúde mental. Porque uma pessoa que se sente excluída de tudo, uma pessoa que não é incluída, que não se sente parte da sociedade, como é que você vai agregar saúde mental com uma pessoa dessa? Sim. Não há possibilidade. Então, quando a gente está discutindo, né, essa execução de funções, a gente está falando sobre dignidade humana. E é o nosso dever, enquanto psicólogos, né, na área social, atuar diante disso, né, para poder construir essa dignidade humana ou resgatá-la. Então, falta mesmo esse diálogo com setores políticos, né, para que essas instituições de fato funcionem. Eu não sei como é na capital. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, disseram para mim que é muito semelhante. A realidade é que talvez hajam mais recursos. Né? Então, não difere muito. E tem que mudar, tem que avançar, porque da forma como está, a gente vai ter a psicologia social como uma mera disciplina básica nas grades das universidades. É uma coisa que está lá. Nossa, é lindo. Mas não existe na prática. Então, se a gente não mudar isso, é isso que vai acontecer. Quando você falava, Cássio, eu fiquei pensando, eu não sei se essa palavra, com certeza você pode me ajudar nisso, não seria a mais adequada, mas pensando nesses moldes, a psicologia, no final das contas, se a gente analisa assim a grosso modo, estaria funcionando assim, o nosso conselho, a nossa forma de pensar de maneira elitista, olhando assim para esse molde que você falou, olhando só para o indivíduo, e no fim das contas, quando eu olho só para o indivíduo e eu olho para a clínica, então eu estou olhando para aquele indivíduo que consegue acessar o serviço da clínica. E aí eu não olho para o resto, né, e esse resto falando assim, né, para tudo isso que você mencionou, no fim das contas a gente poderia dizer isso, né, uma psicologia elitista, mesmo que não de maneira proposital ela esteja tentando ser isso, até na fala que a gente vê, né, a psicologia deveria se preocupar com outras coisas, ou até mesmo que você falou do empreendedor, o psicólogo não sabe cobrar, ele reclama, mas no fim das contas, quando a gente não olha bem para esses pontos, estamos trabalhando de uma maneira elitista, digamos assim. Essa prática, né, de supervalorizar a individualização, a individuação, seja lá qual for o termo, ela é sim uma prática elitista.
E a psicologia em si, ela ainda é elitista, né? Não que ela seja apenas para a elite. O termo correto nem é elite, né? Tem, alguns pensadores usam outros termos para isso, mas vamos chamar de elite para ficar mais fácil. Sim, é uma prática elitizante, vamos dizer dessa forma. Porque eu estou excluindo grupos, porque eu estou agregando com pessoas individuais. E aí, se você parar para pensar, a psicologia social, ela deveria ser a primeira formação de todos nós. Por que eu digo isso? Estou puxando para o meu lado. Não. É que assim, se você parar para pensar, antes mesmo, lá quando a humanidade surgiu, antes mesmo de a gente ter civilizações, antes da gente ter o eu formado na pessoa, né, do indivíduo, o indivíduo ainda naquele processo arcaico de ser um ser humano, ele já era obrigado a se relacionar. Então ele tinha que lutar por sobrevivência, fosse com animais, fosse com outros, fosse sapiens versus neandertal, o que fosse, eles eram obrigados a se socializar. Então, antes mesmo de ter uma psique totalmente formada, né, ainda em formação para ser o que a gente é hoje, ele já tinha um processo de sociedade em transição, em funcionamento. Então, não há como dissociar essa construção social do indivíduo. E o que há é uma sutil, você trouxe que não é proposital, uma coisa sutil, mas é sistêmica e constante de afastar. E nesse processo de afastamento, obviamente, alguém está ganhando com isso. E quem está ganhando com isso não é a comunidade. Quem está ganhando com isso são indivíduos. E isso é, sim, uma prática elitizante. E aí, quando a gente fala dessa forma que é uma prática elitizante, obviamente, quem tem poder coopera para isso acontecer. Se não coopera de maneira consciente, ou faz vista grossa, ou coopera de maneira inconsciente. E aí, o correto é acordar. Opa, nós estamos fazendo, ou cooperando, ou estamos ignorando, e mudar. Porque falando de clínica, mais uma vez, e associando isso com psicologia social, tem uma parte de gente que não tem acesso a nada disso. Mas aí então os psicólogos têm que se virar e fazer preço popular. Pode ser, mas tem uma parte de serviço do SUS que é mal utilizado. Então, o psicólogo não tem essa obrigação, ninguém tem obrigação de fazer serviço do governo. É o governo que tem que dar acesso. E é nosso dever garantir que o povo tem acesso através das iniciativas públicas. Sim. É isso. Então, eu vejo dessa forma. Sim, ela faz muito sentido, inclusive com uma coisa que eu acredito e eu sempre falo, exatamente desse ponto que você mencionou. Quando a gente vai pensar e trabalhar dentro de questões de saúde mental, sempre acaba em algum discurso desse de o psicólogo tem que trabalhar mais barato, ele tem que trabalhar de maneira gratuita. Só que essa não é a solução também, né? Porque a gente continua nesse ciclo e que ele não faz sentido, porque existe recurso para poder oferecer saúde mental para as pessoas de uma maneira em que todo mundo seja contemplado. Sobretudo, inclusive, o profissional de psicologia que está lá trabalhando. Mas não tem ninguém pensando isso ativamente, não tem ninguém se movimentando a fazer isso acontecer. E o conselho poderia estar fazendo essa ponte, poderia estar falando, dialogando e indo atrás desses pontos. E não é o que acontece. Com toda certeza. Recurso tem e é de monte. Existem diversos mesmo programas que podem ser implantados. Eu, mesmo nas minhas épocas de SUS, eu fiquei 6, 7 anos dentro do SUS, atuei muito dentro disso, construí. Você tem uma ideia, Jéssica, a gente conseguiu implantar em séries grupo de meditação, né, que na verdade utilizava-se desse nome, mas era relaxamento, era para as pessoas entenderem que elas poderiam lutar com autonomia contra a ansiedade, desde que fosse a ansiedade mais suave de se trabalhar, com os próprios mecanismos delas. Isso é psicologia social. A forma de ilustrar isso é trazer uma pessoa, mostrava o que é uma prática de meditação, mas a maior parte do tempo era grupo. O grupo trabalhando para vencer os processos de ansiedade. Então, recursos, mesmo básicos, sabendo aberturas, é possível construir. Mas quantos dos nossos profissionais tentam essa abertura? Eu conheço vários.
tentam essa abertura e não conseguem. Porque não pode, porque isso, porque aquilo, porque eles têm que estar lá atendendo pessoas, a fila de espera é imensa, e quanto mais você atende individual no SUS, mais a fila anda, mais a fila cresce. Sim. Não para mesmo. Então, eu vejo dessa forma. A psicologia é tratada desse jeito. A social, então, nem se fala, é tratada de uma maneira... Mas você viu aqui que, da mesma forma que trata a social, trata a clínica. Sim. É um esquecimento, é meio que um negócio assim, vamos fazer de conta. A gente fala bonito aqui no evento, a gente faz de conta que tá dando tudo certo, tá bonito, a gente mostra, a gente tira uma foto, faz um negócio aqui, mas na prática as coisas não acontecem. Exato. Não acontece. E ainda pensando sobre o que você fala, se a gente tivesse de fato um investimento na base, né, pensando no social, até penso, eu já até brinquei sobre isso, mas é muito sério. Se a gente inserisse, de fato, psicólogos em escolas, que ele não fosse um psicólogo clínico, e esse psicólogo escolar, e que ele fosse pensando, trabalhar, sei lá, uma disciplina de comunicação, de assertividade. Quanta demanda a gente ia diminuir de consultório individual de pessoas que não conseguem se comunicar? Quantas pessoas assertivas a gente não ia colocar no mundo, fazer isso ampliar e melhoraria as relações? Mas essa preocupação ela não existe, né? As pessoas não aprendem a conversar nunca e em algum momento elas vão parar lá no consultório, quando elas têm esse recurso, para trabalhar uma coisa individual que poderia ter sido trabalhada no coletivo. Com certeza. E toda mudança real vai partir do coletivo. E, de fato, se esquecer as bases, as coisas não vão fluir. A gente fica muito focado, vê esse foco todo, né, no, entre aspas, para inglês ver, e aí você esquece da base. Se não dialogar com base, inclusive. E qual que é a base da psicologia? Os psicólogos. Se não houver esse diálogo, não compreender o que eles precisam, quando você fala sobre a psicologia, psicólogo dentro das unidades escolares, né, como é que se constrói política pública? Bom, a política pública ela é construída na nossa realidade de qualquer jeito. É construída a partir daquilo que eu acho, a partir daquilo que a teoria está dizendo, mas sem enquadrar ela naquilo que você vive. Política pública tem que ser construída por quem precisa, ou com quem precisa. Ela não pode ser construída de forma diferente, para quem não precisa e nem com quem não precisa. Para quem acha que é assim que tem que ser. Isso. Que é muito diferente você, de toda forma, em algum momento, pertencer a uma minoria ou acreditar que pertence a uma minoria, mas estar com uma vestidura de poder e não descer para conversar com a sua própria comunidade. Qual que é a nossa comunidade enquanto conselho? Psicólogos. Então, qual a melhor maneira de compreender uma demanda dentro das unidades escolares? Conversando com uma parte da classe que atua nisso. Então, é a única forma de se construir coisas que realmente vão funcionar. Do contrário, tudo vai andar, só até ali vai parar. Sim. Não funciona. Base. Se não tiver esse contato com a base, é até uma das ideias, né? A gente trabalhar justamente com essa vertente, né? A gente trabalhar justamente com a construção de diálogo, né? com a classe de uma maneira geral, com a sociedade, onde for possível, com as instituições, com os políticos, para ver se a coisa anda. E eu tenho certeza que a coisa avança se a gente fizer dessa forma. Acredito que seja a única forma de fazer a coisa andar. Ótimo. E esse é, de fato, uma das nossas propostas, né? Escutar a classe, quem está lá fazendo, de fato, o que vai poder dizer o que precisa. É muito interessante isso que você falou, né? Nós assumirmos um lugar e deduzirmos que é isso que aquela classe específica que está inserida em algum espaço precisa, não conversar, estamos fadados ao fracasso. Acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né? Desses eventos esvaziados de foto que se tira e que no fim não tem uma aplicação, não tem prática. No fim das contas aquilo não vira nada, é só, como diz o Murilo, fica discutindo o sexo dos anjos e no fim das contas não chega em lugar nenhum, no dia a dia não resolve nada. É isso que acontece, a gente só vê isso aí, é essa coisa vazia mesmo, que contribui, o que é vazio vai contribuir com o quê? Com algo que vai continuar vazio, não há nada para mostrar, não há nada para preencher, vai manter dessa forma. Então, fala muito, faz pouco. Eu vejo muito isso. E
Aí, outra coisa, né, nesse mesmo sentido, da representatividade social, que é algo muito importante nessa construção, que as construções são diversificar para diversificar, e essa coisa toda. Mas se houvesse tamanha representatividade, Jéssica, haveria tamanho trabalho. Uhum. Se não há tamanho trabalho, ou duas uma, ou a representatividade não é real, ou falta interesse. Uhum. Em todo caso está errado. Em todo caso Sim. a gente precisa, né, fazer a coisa acontecer. Não há outra solução que não fazer isso girar. Não tem outra forma. O caminho é esse, fazer com que avance a psicologia, e a única maneira é a gente peitar o negócio e fazer a coisa acontecer. Não tem como ser diferente disso, não. Existe uma ausência de força, né? Uma ausência de buscar. Tem que buscar, você tem que bater no peito e chamar o jogo para si. Senão a coisa não vai funcionar. E aproveitando, o que teve algum momento específico, alguma coisa específica que te despertou para isso, de vamos fazer um negócio acontecer, eu vou trazer para mim e vou lutar por isso? Eu vim dos movimentos sociais, né? Eu conheci os movimentos sociais antes mesmo de conhecer a psicologia propriamente dita. Então, quando conheci a psicologia, tive a oportunidade de estudá-la, logo eu já pensei, uma coisa pode aliar a outra, né? Então, é desde o começo. Desde sempre, acho que algumas coisas, elas fazem parte da gente. Então, da minha parte, né, posso dizer dessa forma que isso está comigo e isso vai permanecer comigo independente de qualquer questão. Então, caso a chapa avançar passe de fase, né, e a gente consiga vencer as eleições, aqui a gente vai ter pessoas aguerridas que vão correr atrás, né, de resolver esses imbróglios e fazer que tudo isso aconteça, porque força de vontade a gente tem. E eu digo isso por mim também. Né, o tanto de dificuldades que a gente passa e passou para chegar até aqui, literalmente, dá a certeza de que se a coisa não andar, pelo menos a gente vai estar junto com o nosso pessoal, não distante. Sim. E isso é uma coisa que a gente sente falta quanto categoria, né? Proximidade. E uma coisa, Cássio, eu acho que pode ser até pessoal, mas eu acho que você não vai ter problema em responder isso. Dentro disso que você falou, né? O conselho hoje fala muito de representatividade. E eu não vejo muito isso, mas você que está sempre à frente, que está batalhando e trabalhando, você percebe que existe esse acolhimento para você no conselho, se sente representado, né? Porque eles sempre vão estar, eles sempre levantam essa bandeira da representatividade e tudo mais, e até essa luta relacionada ao combate a preconceitos e tudo mais. Você se sente representado? Você sente que essa luta é uma luta efetiva? Não, eu nunca vi nada. Como é que eu vou me sentir representado? A verdade é que antes mesmo de pensar em disputar a eleição com a chapa, eu já não me sentia representado. Antes mesmo de ter possibilidades anteriores, eu já não me sentia representado. Eu participei de alguns eventos do conselho anos atrás, e naqueles eventos eu já não me sentia representado. Então, quando eu disse aqui no começo, eu estava dizendo a você, eu não entro em contato com o conselho. Por quê? Por que eu vou entrar em contato com alguém? Vamos dizer, o conselho é alguém, é uma pessoa jurídica. Sim. Como eu vou entrar em contato com alguém que eu não me sinto integrado, parte, eu não me sinto à vontade? Sim. Eu não vou tomar café na casa de quem eu não me sinto bem. Então eu não vou entrar em contato. Outros companheiros vão entrar em contato porque ainda são mais vulneráveis do que eu para entender certas coisas. Então, eu não me sinto representado. E vejo isso, falo isso, né, não com, nossa, que coisa boa falar isso, né, que é uma forma, inclusive, de dar um cutucão. Não, eu falo isso com tristeza. Porque eu compadeço de cada pessoa que tem suas dificuldades, seja psicólogo, seja paciente / cliente, que tem suas dificuldades. E é o nosso dever ser representativo ou construir isso enquanto conselho, enquanto classe. E isso aí leva para um entendimento, Jéssica, também, né, de política pública, da construção da ideia de direitos humanos, que está muito associado com a coisa. Se a gente olhar lá no Código de Ética, né, o primeiro item lá dos pilares, né, fala sobre isso.
o psicólogo baseará, eu não lembro de cor, a sua prática no respeito, e finaliza, a última linha finaliza dizendo sobre direitos humanos. Então, e tudo o que a gente fala para resgatar a dignidade, a gente está falando sobre direitos humanos. O que são direitos humanos? Direitos humanos é tudo que é de direito de ser humano. Então, destoa disso. Então, como alguém vai me representar se diz que é, mas não é? Teve uma situação, você falando, eu me lembrei aqui que eu passei por uma situação grave no presídio, e aí, essa vez, realmente, eu entrei em contato, isso faz anos, eu entrei em contato com o conselho, isso é verdade, eu havia me esquecido disso. Porque passei por uma situação que não foi nem um pouco agradável. Não posso revelar a situação aqui, mas o que me mandaram foi eu nem li, que me mandaram eu não sei, um e-mail, não sei se era um print, tinha um link, que era tipo assim, lê aí. Essa resolução, provavelmente. Era isso. Lê aí que isso aqui vai te ajudar, como é que você vai... Recebi ameaça na época lá, umas coisas assim bem, bem complicadas, então eu me lembrei, entrei em contato. Foi a minha única experiência de entrar em contato, que eu recebi uma página, um link, tipo, baseia nisso aí. Tá. Eu vi o que era, eu não abri, eu já tinha lido aqui. Porque esse é o caminho, né? Quando a gente lê e não entende, isso. Você vai atrás. Por isso eu fui atrás, porque é vago. É um negócio assim, posso dizer vago, mas na minha compreensão é vago. É um negócio que falta algo. E quando falta, tudo bem. Vamos conversar, vamos entender. Não houve isso. Eu queria, naquele momento, acolhimento. Queria, naquele momento, assim, olha, entra em contato por esse canal aqui, vamos conversar, né? Porque eu me senti oprimido na situação que aconteceu, né? Presídio é um ambiente extremamente pesado, né? Então, aí eu respirei e falei assim, só tem nós mesmo. Então vamos. Né? Vamos levar isso para terapia. Exatamente. E vamos vencer. E por falar nisso, você até mencionou, né, que estar nesses espaços precisa ter um cuidado muito importante com a saúde mental. Como é que você percebe a sua e os colegas que estão nesses espaços? A minha tá indo. Terapia tá em dia? Terapia tá em dia. Tá indo. Mas como é muita coisa, né? A resiliência acaba às vezes não conseguindo voltar para o mesmo ponto que ela estava antes. Mas não é fácil. Muitos companheiros, muitas pessoas que trabalham na nossa área não conseguem manter essa saúde mental. Eu vejo profissionais dizendo de verdade, não é de brincadeira, que precisam de um tempo. Vejo profissionais da nossa área parando de atender. Tem uma amiga minha de Rialma, passou em 2 concursos, em 2 prefeituras diferentes e largou. Não está atuando, muito boa de trabalho, muito bacana demais, e ela não está atuando por conta da dificuldade que da pressão que é o negócio, né? Mas é aterrorizante. Eu imagino. É aterrorizante. Mas a gente vai indo. Eu estou cuidando da minha saúde mental, fazendo exercício físico em dia, saúde mental em dia. Faz uma massagem aqui, outra pular também, ajuda no caso. Sim, e vai indo aos poucos e vai se enfiando também nas lutas naquilo que faz sentido para você, porque eu imagino que isso ajuda muito também no processo. E isso mantém a gente vivo, né? Eu digo para as pessoas mais próximas que minha vida só tem sentido na batalha. Se eu não estiver fazendo o jogo virar, a coisa acontecer, eu não existo mais. Eu sou aquilo ali. Então, faz parte de mim. Desde o começo da minha trajetória, desde antes de me tornar psicólogo, já tinha essa marca da luta social. Então, e vamos embora. Ótimo. Eu queria aproveitar, Cássio, para falar com você sobre um outro ponto específico que eu me lembrei enquanto a gente estava conversando, que no edital da campanha, né, para a gente montar a chapa, existiu, né, a questão do sistema de cota.